Vamos orar ao Senhor. Amém? Peço aos irmãos ficarem em pé e começar a palavra do Senhor para ser lida. Amém? Palavra do Senhor para todos. Amém. Vamos orar aqui. Senhor Pai, estenda as mãos de misericórdia, de graça e compaixão sobre a tua igreja, sobre o teu povo, sobre a tua casa, meu Pai. Encaminha, meu Deus, em toda a tua bênção, em toda a tua paz, Senhor. Hoje flui, Senhor, a tua palavra, flui o teu poder, o poder do Espírito Santo. Que a graça de Deus seja sobre nós essa noite. Venha falar conosco pelo teu Espírito Santo, usando o teu servo como instrumento de paz em tuas mãos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor, meus irmãos. Quem ama Jesus, fala amém. Amém. Então, tá bom. Eu fiquei mais para trás por causa da luz. A gente chega nos 50 precisa de luz, né? Aí vai ficando tudo meio devagar. Muito bem. Vamos ler o nosso texto. Os irmãos já sabem de cor. Desde quinta-feira vocês estão estudando. Então vamos ler João capítulo 17. Apesar que nós já lemos o texto, é justamente eu leria do verso 6 até o verso 19. E foi introduzido a sua leitura. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos ler, está até escrito aqui, ó, no nosso verso. Base desse encontro aqui. Vamos falar numa só voz? Vamos lá, verso 17. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só os jovens, 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Não vou falar só os velhos, não. Só as mulheres. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Só os homens. 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Juntos, 1, 2, 3. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Pegue na mão de quem está do seu lado. Se tiver liberdade, dá um abraço aí, mas segura firme assim. E vamos orar junto agora. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Senhor, a tua palavra nos seja vida. E nós precisamos dessa vida e que flua em nós. Pai, os dias não são legais. Ó Deus, os dias são punitivos. Nós já sentimos a punição, a sua força, Senhor. Agora, Deus, é só pela tua palavra. É só pela palavra que traz renovação, Senhor. É só a tua palavra que traz vida. Só a tua palavra, Senhor, que amplia nosso horizonte, abre nossa visão, faz crescer e arredondar, Senhor. Ó Deus, o nosso coração, nosso amor, meu Senhor. Então, Deus, escreve a tua palavra, dá graça para a gente assimilá-la e muito mais ainda vivenciar essa tua palavra progressiva, poderosa, essa tua palavra que nos faria única. O louvor eu oro no nome de Jesus. Todos falam amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Muito bem. Alguém precisa tomar água, gente? Ou precisa usar o banheiro? Vocês querem usar? Pode. Eu não gosto de pregar com gente andando. Eu acho uma irreverência. Isso, então pode fazer. Corra agora. Desligar o celular também, gente? Vocês desligaram? Se alguém me atender celular na hora do culto, faça-me o favor. Aleluia. Antes ninguém tinha celular, na verdade. A gente vive
espiritual, nos é estabelecido alguns espaços. Deixa eu explicar, gente. O não passa, ele tem um sentido de ter, o sim de ser. Se os irmãos observarem alguns textos, as negociatas que foi feito para apresentadas a Balaão em Números 22, quando o Balaque lhe pediu que ele amaldiçoasse o povo de Deus, o Balaão ficou dividido, gente, entre ter e ser. Na presença de Deus, ele abraçava o ser aquilo que Deus queria. Mas diante de Balaão, das suas propostas, o Balaão ele queria ter. Bom, irmãos, e quando há esse trocadilho de valores entre ter e ser, aí Deus precisa fazer o milagre de usar uma jumenta para falar com o homem para ele retornar à trilha inicial. Todos quantos, gente, tentarem ter ao invés de ser, eles jamais entrarão no céu. Eu vou ser redundante, não poderão entrar no céu. Eu não vejo como. Você não se lembra de Jonas? Deus disse para ele ir para Nínive pregar, mas ele disse não. Esse não, irmãos, era um ter, é aquilo que ele queria. Ele estava todo ferido, machucado por uma série de contextos negativos que Nínive, todo o povo daquela época havia feito aos seus patrícios. Mas Deus não deixou que o ter prevalecesse. Deus então colocou Jonas onde colocou, que os irmãos sabem bem, o grande beijo vomitou e ele foi pregar. Aí ele entendeu o que é ser. Se nós olharmos o maior exemplo clássico, quando Jesus aparece em cenário, gente, em Mateus capítulo 4, Satanás disse: se você me adorar, prostrado me adorar, eu vou te dar tudo. Satanás queria que Jesus tivesse tudo. Eu te dou. Mas Jesus não atendeu a sua pedida e a sua fala. Jesus entendeu que ele deveria ser. Se nós olharmos Mateus 26, 36 ao 46, quando lá na guerra no Getsemane, Jesus deixou de ter e passou a ser. Ele realmente disse: Pai, se possível, passa de mim, contudo não seja feita a minha, mas a tua vontade. Prevaleceu, irmãos, a força do ser. Agora, irmãos, eu oro olhando para o contexto de João. É fascinante o contexto de João. O perfil que João deu conta de tabular aqui. Jesus estabeleceu uma escalada para chegar ao top deste evangelho aqui. No capítulo 12, Jesus entra triunfantemente em Jerusalém. Aleluia! E eles pularam, saltaram, botaram os ramos nas ruas. E que festa, que evento, que reunião fantástica! No capítulo 13, Jesus dá uma aula de humildade e cinge de uma toalha de água e vai lavar os pés dos discípulos. Deu nó na cabeça deles. Irmãos, no capítulo anterior, ele entra como rei e agora está atuando como servo. Deu nó na cabeça deles. Chega no capítulo 14, o nó foi tão grande que eles ficaram turbados no coração. E Jesus teve que confortar o coração deles: não se turbe não. Eu vou preparar lugar para que onde eu estiver, vocês deverão estar comigo. E no 14 ele promete o Consolador. No capítulo 15 ele dá uma aula, gente. Ele dá uma aula, intensifica a sua aula através da ligação videira-ramos. No capítulo 16 Jesus fala do Consolador, antes prometido, agora consolida. E chegamos então ao nosso texto no capítulo 17. Irmãos, eu acredito que a mais expressiva oração que Jesus fez está aqui. Não é uma redundância, gente, mas a mais expressiva. Essa oração de Jesus atingiu 3 vertentes. Dos versos 1 ao verso 5, ele ora por
versos 6 ao 19, ora pelos seus discípulos, e versos 20 ao 26, ele ora em favor da sua igreja. Aqui, Jesus estabeleceu a sua igreja no mundo espiritual, cujo resultado não foi de pronto. Os resultados dessa oração, eles apareceram posterior. Eu vou tentar aqui, irmãos, mostrar de uma forma vagarosa. Eu tenho muitos textos para ler. Se vocês forem ágeis aí, acompanhem. Não me fique vendo o balão, por favor. Mas corra a hora de citar aqui, que eu vou tentar correr também. Ok? Então, gente, o traçado perfeito na cobertura espiritual. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Dois aspectos. Primeiro, bastante subdividido. Primeiro, evidencia o caráter divino em nossa formatação. Santifica-os. A parte A. Santifica-os. Santificar, meus irmãos, é deixar de lado, separado, é dedicar-se ao serviço do Senhor como sacrifício. Uma expressão chave é exclusividade. Santifica-os. Jesus orava para que os discípulos fossem exclusivamente dedicados ao Senhor. Se estivessem ao culto, era para serem dedicados, voltados, consagrados ao Senhor. Se estivessem no trabalho, deveriam testemunhar a grandeza do Senhor lá. Se estivesse em casa, deveria fazê-lo. No casamento, deveria fazê-lo. Na vida de solteiro, deveria fazê-lo. Ao ônibus, à rua, onde fosse. Eles, Jesus orou, santifica-os. Exclusividade da parte de Deus. Aqui, meus irmãos, é estabelecido o confronto direto entre o eu. Meus irmãos, vamos envenenar, gente. De repente, está meio frio aqui, não sei, frio. Agora não já começou a esquentar. Mas está frio, podia fazer outras coisas. A nossa vontade quer uma coisa, mas eu quero uma coisa, essa natureza aqui quer uma coisa, mas lá dentro, a minha alma, o meu espírito deseja outra coisa. E a melhor coisa, irmãos, é dar ouvidos àquilo que Deus quer e tem preparado para mim. Por isso, Jesus, irmãos, eu vou fazer uma tentativa enorme de vislumbrar para os irmãos a grandeza desse traçado, dessa cobertura espiritual, baseado nessa oração de Jesus. Irmãos, esse leque é frenético, esse leque aqui é amplo demais, é extravagante. É por isso que Jesus, o Mateus 16, o escritor lá, ele deu conta de dizer que nada, nenhuma força prevalece contra a igreja do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Jesus é a cobertura da igreja. Se nós estamos aqui, porque Jesus já havia orado por nós, e toda vez que eu oro, estabeleço a minha fala em oração, estou estabelecendo os limites espirituais sobre a pessoa, sobre a minha cidade, sobre o país, sobre o meu estado, sobre pessoas, sobre o governo. Irmãos, quando eu falo, Jesus orou pelos seus discípulos aqui no meu texto, ele estabeleceu, gente. Então veja lá, meus irmãos, olha o confronto. Quem só espera receber oração não conhece essas vertentes, essas bênçãos que a oração pode trazer. Aquela pessoa que vive assim só na base dos 6 horas por mim, e nunca se prontifica em ser intercessor, não conhece essas bênçãos tabuladas por Jesus, não conhece. Isso aqui é amplo demais, irmãos. Eu estou sentindo por demais diminuir por falar um negócio desse. Eu chorei demais em cima desse texto. Veja só, meus irmãos, tudo isso é condicionado por aspectos relevantes. Eu tenho meia dúzia para falar agora. Meia dúzia de pontos. Primeiro, pela revelação do teu nome, do Pai.
nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido à tua palavra. 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Escutem isso, irmãos, a linguagem de hoje fala assim: eu mostrei quem tu és para aqueles que tiraste do mundo. Eu mostrei quem tu és. Olha Jesus orando, irmãos. O início foi lido aqui, o verso 6, Jesus levanta os olhos ao céu e faz isso aqui: Pai, eu revelei o teu nome para esses que o Senhor me confiou. O teu nome eu revelei para eles. Presta atenção na grandeza disso, gente. Olha a cobertura, irmãos. Quando Jesus orou aqui, Ele tabulou sobre nós, igreja, o nome poderoso do nosso Deus, o Criador, o majestoso, o guardião do céu, o grande eu sou. Eu revelei o teu nome. Veja só, gente. Da mesma forma como Moisés revelou o nome de Deus, lá em Êxodo 3, verso 14, vocês querem olhar? 3, 14 e 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou que enviou a vocês. 15. Disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Dessa mesma forma que o povo estava perdido, arruinado, debaixo do tacão, da pressão e opressão lá no Egito, Deus, irmãos, desceu para ver a agonia do povo. Deus estabeleceu um limite no mundo espiritual. Deus colocou limites espirituais, desceu para ver. E Deus então se revelou como grande eu sou. Agora, porque, irmãos, Israel sempre foi vencedor, porque o grande eu sou é a cobertura do povo do passado. E Jesus, da mesma forma que foi revelado lá atrás, o eu sou majestoso, Jesus então ora, capítulo 17, verso 1, ele diz, olhando para o céu, ele ora: Pai, chegou a hora. A hora é agora, Senhor. Agora é hora, Pai. Agora é esse momento. Ele faz essa oração, irmãos, de cobertura. Traçou sobre a igreja. Quando a gente chora, meus irmãos, não pense que nós estamos esquecidos, porque no mundo espiritual está estabelecido a nossa conquista baseada nesta oração que Jesus fez por nós. Está, irmãos, Ele fez por nós, os irmãos do passado e por nós, Ele já nos cobriu em oração. E tudo isso, irmãos, só me desemboca, me leva a entender, gente, que o amor de Deus foi revelado de uma forma uniformizada. Isso implica em amor indefectível, conforme está no verso de número 23 do capítulo 17. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Se os irmãos quiserem olhar outra comprovação bíblica, irmãos, olha para João 3, verso 14. Olha para João 3, 14, 15 e 16. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. 15. Para que todo que nele crê tenha a vida eterna. 16. Porque Deus amou o mundo de tal, amou o mundo e deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa cobertura que Jesus efetuou na oração, pedindo: santifica-os, revela o quanto Deus ama você.
Aí as meninas vêm cantando aqui: Ele me ama, Ele me ama. Eu posso enfiar a mão dentro do peito e arranquei meu coração. Ele me ama, mas esse amor foi revelado aqui, irmãos, nessa oração de cobertura. Nessa oração ele traçou de forma perfeita a sua cobertura espiritual sobre a minha vida. Ele revelou, irmãos, em primeiro revelou o nome do Pai para nós. Então, em segundo lugar, esse caráter de Deus divino em nossa formatação. Em segundo, e pela recepção da palavra. Olha 8, verso 8, capítulo 17, verso 8, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste e eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato vim de ti e creram que me enviaste. Olha o verso 14: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. A palavra destila a doçura do mel para os que a acolhem. Irmãos, viram? Eles verdadeiramente as acolheram. A palavra, só a palavra de Deus gera avivamento na nossa vida. Não invente moda, gente. Tem muito modismo bíblico por aí, ou bíblico, eu nem sei se é bíblico. Eles estão inventando coisa. A única força vigente, poderosa, para poder alavancar avivamento, tabular isso em nós, além do nome do Senhor, é a força da palavra do nosso Deus. Não vou me inventar, não, irmão. Então, por favor, ame a escola dominical. Seja apaixonado por estudar a Bíblia Sagrada. Me desculpe, irmãos, tem gente que não gosta de ler. Tem uns meninos hoje, tem umas meninas, desculpe aqui os jovens, tem gente que não foi para a escola, tem um diploma porque quer, porque não recebeu nada. E não gostam de leitura. Só a palavra, meus irmãos, é que tabula essa vida para nós. Agora estude, irmãos, leia, estude, não só faça aquela leitura como se lesse qualquer coisa, mas a Bíblia tem que ser estudada, gente. É só a palavra. Os que verdadeiramente acolheram a tua palavra, esses irmãos, a eles foi conferido esse poder de serem tabulados, de serem abençoados. Isso é tudo que Jesus ensinou e está preservado nos evangelhos. Olha o capítulo 12, o verso 44, gente. 12, 44. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas aquele que me enviou. Olha só, gente, ele fez isso. Se vocês quiserem outro texto, Deuteronômio 18, 18, é um verso vaticinando a pessoa de Jesus, que seria levantado um profeta igual. Você está olhando já para Jesus. Ela, a palavra, também sinaliza o ódio pelos que a rejeitam. Dê uma olhada, gente, no capítulo 3, no verso 11. Dá uma olhadinha lá. João 3, verso 11. 3, 11. Asseguro-lhe que nós falamos o que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Dá uma olhada no capítulo 15, no verso 19, por favor. 15, 19. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria, como se fossem dele. Todavia vocês não são do mundo, mas eu os escolhi, tirando-os do mundo. Por isso o mundo vos odeia. Quem acolhe a palavra de Deus, recebe no coração, vai ser motivo de ódio. As pessoas não vão gostar do que você vai dizer. Agora, se não acolher direitinho a palavra, aí, meus irmãos, nós passaremos só a ter fama, a adquirir, mas nós nunca seremos o que Deus deseja que a gente seja.
Por isso ele orou, irmãos: santifica-os, 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 santifica-os. É pela palavra. Terceiro, irmãos, versos 9 e 10, pela eficiência da oração. 17, 9 e 10. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. 10. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. A oração eficaz só é possível quando do envolvimento. Olha, irmãos, tudo que é meu é teu. Eu ouço o Senhor falar, e eu falo e o Senhor me ouve. Aquela oração eficaz de Tiago, capítulo 5, verso 16. Tem gente que está inventando, tem oração forte, faz uma oração forte aí. Que oração forte, querido? O que existe é a oração eficaz. Então eu vou fazer oração forte, não vou ficar fazendo força. Não existe oração forte. Existe oração eficaz. Essa que Jesus orou. Eu, o Senhor em mim. Eu ouço lá, o Senhor me ouve cá. Oração eficaz é quando você ouve. É quando você escuta e você orienta segundo a palavra. Isso é oração eficaz. Estão inventando moda por aí. Engraçado que quem inventa moda cresce. Essas igrejas estão lotadas. Mas a gente tenta ensinar um negócio desse aqui. Parece que a crentaiada não quer aprender. Tem que ouvir, irmãos. Ouça. Geralmente a gente, quando ouve o problema de alguém, ao invés de nós fazermos do problema, ouvir e fazer oração, a necessidade dela se tornar, entrar no mundo da oração eficaz, a gente fica espalhando o problema dos outros como se fosse um tipo de alfinete, um tipo de arma que eu vou usar contra a pessoa. Irmãos, Jesus não orou, ele pediu para que os seus fossem santificados. E quem é santificado, separado para Deus, não faz essas coisas. Jesus orou para que os seus santificam, para que tivesse unidade. Você está com problema, querido? Fala aqui no meu ouvido que eu vou te ouvir. E eu vou orar segundo a palavra em cima do teu problema. E ninguém mais vai ficar sabendo, exceto o Senhor. É isso que ele queria que os seus aprendessem. Só que hoje, meus irmãos, olha, todo mundo sabe do problema, mas ninguém ora. Que dó, que pena, meus irmãos. A oração só é eficaz só é possível quando do envolvimento ouvido. Tudo que é meu é teu. O verso 10, isto é, Jesus compartilhava com os seus. No verso 9 ele diz: rogo por eles. Eu ouvi a problemática deles, eu senti o drama deles, eu sei o que é essa necessidade física. Hebreus 2, 11, verso 17, irmãos, ele se prontifica e se coloca no nível de irmão, ele nos chama de irmão, ele sabe o que quer padecer. Por isso que Jesus pode fazer essa oração de cobertura, irmãos, de uma forma eficientíssima. E nós temos que aprender, irmão, a orar de uma forma eficiente, irmão, de forma eficaz. Ouça, depois você então vai falar. Os crentes atuais e os futuros não são do mundo, conforme diz o verso de número 20. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Imagine, irmãos, crerão em mim por meio da mensagem deles. Então você recebeu essa cobertura, está debaixo dessa cobertura perfeita do Senhor. Agora você torna-se a cobertura de outras pessoas, e você vai disseminando o nome do Senhor e cobrindo pessoas, e cobrindo pessoas, e cobrindo pessoas. Outros vão se convertendo e vão se tornando cobertura. É esse o sentido dessa oração eficiente. A santificação que Jesus tabulou aqui é nessa linha de cobertura. Por isso que ele deu conta de orar dessa maneira, gente.